Hi guys, by next video guys, birthday na ko guys. Kapoy man ko guys, oy. Aawa lang inyong video guys. Bye guys, happy birthday to me. Mo ha? Fries, Mo ha? spaghetti, Mo ha? versus cake. Sandra guys. Ay, salamat dito sa Conhece Professora, que conta é essa? 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é Wala nangawat og scooter.